A crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus deve causar impactos cruéis no mercado de trabalho e, consequentemente, na renda dos brasileiros. De acordo com um boletim divulgado recentemente pelo Instituto Brasileiro de Economia, ligado à Fundação Getúlio Vargas, a taxa de desocupação será de 17,8% em 2020, o que representa um aumento de 6 pontos percentuais em relação ao ano passado. Porém, apesar das previsões negativas, muitas empresas tentam encontrar soluções que protejam as finanças e preservem os funcionários, como férias coletivas, suspensão do contrato, jornada reduzida e redução do salário. Quem fala sobre cada uma delas é o advogado Sandor Zapata, agora no quadro Direitos e Deveres. A primeira atitude de muitas empresas em meio à pandemia do novo coronavírus foi dar férias coletivas aos seus empregados. A prática vale para esse tipo de situação? Quais as regras? Sim, a medida provisória número 927 de 2020 autorizou a concessão de férias coletivas em meio à pandemia, portanto relativizando os requisitos para a ocorrência que foram previstos na CLT. Foi previsto nessa medida provisória a possibilidade do empregador conceder mais de 2 períodos anuais de férias coletivas, sem que haja a necessidade de observar o limite previsto na CLT. Para isso, basta que o empregador notifique o conjunto de empregados afetados com antecedência de, no mínimo, 48 horas de concessão das férias coletivas. Também foi dispensada, na medida provisória, algumas formalidades legais na ocasião das férias coletivas. Por exemplo, a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da categoria profissional dos empregados. Com a quarentena, indústrias e comércios fecharam ou começaram a operar com jornada de trabalho reduzida e diminuição do salário. Isso tem amparo legal? Quais as limitações? Esta situação possui amparo legal na medida provisória 936 de 2020. O empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de seu salário com seus empregados. Em contrapartida a isso, os empregados vão ter o direito ao benefício emergencial de preservação do emprego da renda. Basicamente, essas limitações nas relações de trabalho são as seguintes: haverá a preservação do valor do salário hora de trabalho. A redução, esse acordo, vai ser feito num prazo máximo de 90 dias durante o período que perdurar a calamidade pública. Haverá necessariamente a pactuação por acordo escrito entre empregado e empregador, devendo essa proposta ser encaminhada ao empregado com uma antecedência mínima de 2 dias corridos. Também haverá a previsão de uma garantia provisória no emprego durante o período da redução e após o restabelecimento da jornada por período equivalente ao da redução. Haverá, por fim, uma redução nos percentuais da jornada e do salário de 25%, 50% e 70%. Tudo a depender daquilo que ficar combinado entre as partes. Sobre a suspensão do contrato de trabalho, outra medida muito utilizada durante essa crise. Do que se trata? Quais os seus impactos? Também com base na medida provisória 936 de 2020, o empregador poderá acordar a suspensão do contrato de trabalho com seus empregados. Em contrapartida a isso, esses empregados receberão o já mencionado benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Os impactos basicamente vão ser os seguintes: o prazo da suspensão será no máximo de 60 dias, diferente do que acontece com a redução da jornada, que são 90, como eu falei. A suspensão do contrato de trabalho, ela vai ser pactuada por acordo, escrito entre empregado e empregador, devendo essa proposta ser encaminhada ao empregado com antecedência mínima de 2 dias corridos. Outra regra é que durante o período da suspensão contratual, o empregador deverá manter os benefícios pagos aos empregados. E nessa circunstância de suspensão do contrato de trabalho, o empregado não vai poder permanecer trabalhando para o empregador, ainda que parcialmente, por meio de um teletrabalho, de um trabalho remoto ou trabalho à distância. Por fim, ainda existe na suspensão a situação da garantia provisória no emprego,
de um período equivalente após o retorno da pandemia. Então, exemplificando, se o empregado ficar com o contrato suspenso por 2 meses, depois que restabelecer a ordem, a normalidade, ele ainda vai ter 2 meses posteriormente de estabilidade, totalizando, portanto, 4 meses de garantia. É permitido demitir nesse momento? Quais direitos tem o empregado ao ser desligado da empresa? É possível. As modalidades de ruptura do contrato de trabalho, tais como pedido de demissão, dispensa imotivada, justa causa, culpa recíproca, acordo mútuo entre empregado e empregador, dentre outras, podem ocorrer sim durante a pandemia, mas ressalvando as situações dispostas nas medidas provisórias que estabelecem garantia provisória de emprego, como, por exemplo, nas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, na hipótese de redução da jornada de trabalho e de salário, e ainda na situação da suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Os direitos rescisórios, obviamente, vão depender e variar de acordo com a modalidade da rescisão. Porém, se o empregado for desligado sem justo motivo, ele vai ter direito ao aviso prévio, às férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, o 13º salário, a liberação do fundo de garantia e a multa de 40% e a entrega das guias do seguro-desemprego. Por fim, se o funcionário for desligado durante o período estabilitário sem justo motivo, ele vai poder ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, pleiteando a reintegração ao seu posto de trabalho ou uma indenização equivalente pelo período.